méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor.
Da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção de seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, também irmãos que acompanham-nos em casa pelas nossas mídias digitais, hoje para a nossa diocese é um dia solene, é um dia de festa, é o dia da padroeira da nossa diocese. E aqui em Divinópolis sempre foi feriado religioso, mas de uns tempos para cá esse feriado foi engolido pela serpente. E nós passamos então essa situação. Mas devemos manter a nossa fidelidade e esforçarmos, porque hoje, independente ou não de ser feriado, até mesmo se não fosse também anteriormente, é um dia santo de guarda para todos nós, que está lá no 3º mandamento da lei de Deus: guardar os domingos e dias de festas. Então nós precisamos esforçar, nós não podemos ir cedendo aos caprichos humanos, às ideias do tempo presente, o distanciamento que o homem estabeleceu de Deus. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, como lemos todos os anos, vemos que Deus está sempre perto do homem, Ele sempre está acompanhando o homem. E quando aqueles 2 primeiros pecaram, desobedecendo a Deus, Deus veio ao seu encontro. Então, é bom a gente sempre lembrar que não é só aqui que a gente precisa ser santo. Não, nós devemos ser santo em toda a nossa vida. Nós devemos deixar Deus conduzir a nossa vida e obedecermos assim os seus ensinamentos em todos os lugares. Aqui é o lugar que nós aprendemos. Aqui é o lugar que Ele nos ensina para, no meio do mundo, viver como filhos e filhas de Deus. Por isso que nós não temos nenhuma justificativas para dizer a Deus. Como o homem disse, né? Adão disse para Deus: a mulher que você colocou no meu lado me enganou. Porque você fez, a serpente me enganou. Não, nós sempre arranjamos alguém para justificar, pagar o pato para nós. Mas na verdade a desobediência é nossa. Não devemos deixar escutar aquilo que não nos convém. Podemos até escutar. O mais importante é a gente não ceder. E hoje acontece muito isso, aliás, sempre aconteceu.
O homem acredita em Deus, tem fé em Deus, reza, vem à missa e vive alguns mandamentos de forma muito firmes, mas deixa muitas vezes ceder pelos caprichos do mundo. Veja, essa situação toda que está acontecendo ao redor do mundo é daqueles que não obedecem mais a Deus. Os seus interesses, as suas ganâncias tornaram-se coisas absurdas e comprometeram a vida de toda a humanidade. Assim também, um pequeno deslize nosso, uma pequena atitude de comprometimento com coisas erradas, nós também comprometemos a vida dos outros. Então é preciso que tenhamos sempre presente Deus na nossa vida, deixando sempre Ele guiar a nossa vida. Por isso o Evangelho de hoje nos traz uma belíssima lembrança. Maria, aquela que Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho, enviou o anjo Gabriel para comunicá-la. E quando o anjo disse para ela: alegra-te, cheia de graça, ela começou a pensar sobre isso. Ela ficou assim perturbada, começou a preocupar com aquelas palavras do anjo e procurou entender o significado. Maria então nos ensina hoje que ao escutar a palavra de Deus cada dia, nós devemos ter essa preocupação em tentar descobrir o que esta palavra significa hoje, na minha história, neste dia, o que Deus está me pedindo, o que Deus quer de mim, o que eu preciso fazer, qual o significado que eu li esta palavra. Como sempre lembro a vocês, muitos leem a palavra apenas para tirar uma mensagem, para mandá-la para alguém. Às vezes até lê a palavra de Deus pensando naquele que ele está de mal, aquele que ele não está bem, aquele que ele não gosta, e manda para ele. Ou seja, uma atitude de juiz. Não, precisamos ler a palavra de Deus, Ele falando para nós, para que nós possamos assim descobrir o que Ele quer de cada um de nós. E Maria fez isso. Ela parou por um momento e começou a meditar o significado da palavra do anjo. Depois do anjo ter explicado a ela de tudo o que aconteceu, o plano de Deus a respeito da cooperação dela para a vinda de Deus na carne humana como filho do homem, então ela disse sim. Ela respondeu. Ela não respondeu de imediato e vamos. Ela não respondeu porque ela é cheia de graça, é mais importante, nada. Ela foi perturbada com aquela fala, o que aquela fala significava. Mas o anjo explicou, ou seja, ela conseguiu pensar com profundidade o que Deus estava lhe pedindo. Disso ela pôde então responder: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então também nós, a cada dia, ao lermos a palavra de Deus, devemos questionar o que Deus quer para nós com essa palavra. E aos poucos ir assim descobrindo, porque nós recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos recorda todos os ensinamentos de Jesus. Eu enviarei do Pai o Espírito Santo, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas,
Ele não vai ensinar da parte dele, mas ele vai tomar daquilo que eu falei e recordar, ensinar a vocês. Ou seja, a revelação já está pronta, não existe outra revelação, é esta. Por isso o Espírito Santo é aquele que age à medida que nós nos colocamos nessa atitude de escuta, de descoberta, deixando Ele falar a nós e termos coragem de ouvir, de escutar e de tomar a decisão. Quantas vezes nós, sim, rapidamente lembramos de algumas coisas que não estão bem na nossa vida, mas a gente não prossegue, a gente não continua pensando naquilo, nem descobrindo um caminho novo para sair dessa situação. Então a festa de hoje quer nos ajudar a preparar para o Natal, reconciliando até conosco mesmo, de viver como homem de Deus, como filho de Deus, reconciliando com Deus, acolhendo a sua graça salvadora, essa graça que nos perdoa no sacramento da confissão, mas para vivê-la de forma radical, não para a gente confessar e ficar confessando todos os dias, não, é receber essa graça e viver essa vida nova. Por isso a segunda leitura de hoje nos mostra que a cada dia devemos bendizer a Deus, o Filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Então nós precisamos cada dia bendizer a Deus por seu Filho Jesus Cristo, por causa dessa nossa união com Ele. Essa união com Ele no céu, porque nós desde o dia do nosso batismo já somos homens ressuscitados. O batismo nos fez morrer para essa vida e nascemos da fonte batismal como homens destinados à ressurreição, e já devemos viver isso. Por isso a gente cada vez mais tomar consciência dessa nossa união com Cristo, procurando caminhar cada vez mais com retidão. Diz São Paulo nessa carta aos Efésios, Ele nos escolheu em Cristo. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E por que Ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar no amor. Então a escolha de Deus não é escolha simplesmente para que Ele tenha um grande exército de homens e de mulheres, não, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis ao olhar do seu amor. Assim no nosso dia a dia, à noite, quando vamos dormir, no nosso exame de consciência, a gente devia pensar um pouco sobre isso. Diante dessa escolha de Deus, como que eu fui hoje? Como que eu exerci hoje a minha santidade? Em quais situações que eu consegui ser irrepreensível? Como que eu respeitei o olhar de Deus sobre mim? Porque Deus fez de nós filhos adotivos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, porque é decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça do seu bem-amado. Então, deixa assim para nós esse caminho. Somos filhos adotivos, somos filhos de Deus, não somos filhos deste mundo. E sendo filhos de Deus, nós devemos sempre olhar para Jesus Cristo, tudo o que Ele fez, como Ele viveu e como que Ele aceitou tudo na sua vida
para fazer a vontade de Deus. Então, que a festa de hoje da Imaculada Conceição ajude a cada um de nós a recuperar a nossa filiação divina, essa adoção que Deus fez por nós, deixando-nos sempre guiar-nos pela sua palavra. Assim, alimentados pela Eucaristia de cada dia, e ainda mais neste dia solene, Ele residindo no meu coração, que é o seu novo sacrário, sacrário esse que vai conosco aonde formos, nos ajude a viver todos os momentos difíceis e todas as perturbações e tentações que o mundo coloca para nós. Vivendo como filhos de Deus, sejamos capazes de, no meio deste mundo, ser testemunha de Cristo, fazendo sempre o bem, falando a verdade, não comprometendo com nenhuma mentira, com nada que seja escondido, pois Deus nos vê o tempo todo. Rezemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, bendigamos a Deus que nos enviou a grande bênção prometida a nossos pais, e por intercessão da Virgem Imaculada, nossa padroeira, peçamos com alegria: interceda por nós a Virgem Imaculada. Interceda por nós a Virgem Imaculada. Pela Santa Igreja, presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demônio e seja esposa de Cristo, Santa e Imaculada, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, para que reconheçam na Virgem Imaculada o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Pelos governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo nos mais pobres e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que saibam acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Pelos que cederam à tentação do inimigo e por todos os que vivem em pecado, para que se arrependam e recebam o perdão, oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, ó Virgem Maria.
Também nas nossas intenções, em louvor ao Divino Espírito Santo, a Imaculada Conceição, também a São José, a Santa Filomena, pela beatificação do Padre Ibério, pelo natalício de José Fernandes Sobrinho, Maria da Conceição Alves Diniz, Marcelo Martins, também ação de graças pelo jubileu de ouro de Leia Maria de Rezende Silveira e Antônio Clemente Silveira, pelo aniversário de casamento de Valdeci Rosa e Jaqueline Francisca Rosa, Edmar Santana e Leila Cristina de Paula Santana. Também ação de graças pelo aniversário sacerdotal do Padre Quirino José Quadros, por uma graça alcançada, por Túlio Coelho Gomes, Letícia Coelho Gomes, Theo Caetano Gomes, Arthur Caetano Gomes, Carlos Gomes Quirino, e também por uma graça alcançada, rezemos ao Senhor. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Rezemos também uma intenção particular por todos os nossos paroquianos. Rezemos hoje pela nossa Diocese de Divinópolis, pelo nosso bispo, por todo o clero que trabalha na nossa Diocese. Rezemos também por todos os religiosos e religiosas que nos ajudam nas atividades de missão e de evangelização e de serviços sociais. Rezemos por todos os leigos e leigas que em muitas tarefas da Igreja estão assim bastante comprometidos, ajudando a nossa missão diocesana. Rezemos também pelo nosso país, pelos nossos governantes e autoridades. Rezemos pela paz no mundo inteiro, pela conversão dos pecadores, pelos membros dos movimentos marianos, Legião de Maria, Conceição Pureza Correia, Maria Rodrigues Soares, na intenção de todos os doentes da nossa paróquia e também daqueles que estão hospitalizados na nossa cidade, por aqueles que estão também enfermos e fazem parte dos movimentos marianos de nossa paróquia. Rezemos ao Senhor. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Pelos nossos irmãos já falecidos, os membros dos movimentos marianos, Newton Correia, Célio Leonardo de Melo, Pedro Ferreira Amaral, Maria José de Almeida, antepassados, Padre Lúcio Drummond, Maria de Jesus, Dom Cristiano Araújo Pena, Dom José Costa Campos, Dom José Belvino e todos os padres que já faleceram da nossa diocese, por todas as almas e pelas almas do purgatório, rezemos ao Senhor. Interceda por nós, ó Virgem Maria. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que convocastes e reuniste esses vossos filhos para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada, fazei que, olhando para ela, aprendam a imitá-la e a progredir na santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do céu vai descer o Cordeiro, é dom puro, dom salvação, no autor do penhor verdadeiro, também vamos ser oblação. Ei, Senhor, a tua frutos mil te traz, Senhor, mas teu povo que caminha, mas que fruto é dom de amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, essa nossa missa, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida sem o pecado original, e ao proclamarmos que a vossa graça a preservou de toda culpa, livrai-nos por sua intercessão de todo pecado, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa da Imaculada Conceição, sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos vossos louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram,
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a fé e a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder, sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei nossos pecados, mas a fé que anima e une a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que agora vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento, remédio para a nossa vida. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Como já anunciamos esses últimos dias, nós estamos distribuindo a comunhão através da fila. Então todos deverão vir até a frente para receber a Eucaristia. Povo de Deus, foi assim. Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber. E a visita de Deus me fez mãe do Senhor, nossa mãe. Nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança.
escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mais que coragem tens minha mão. Povo de Deus foi assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus, fui irmão, Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mais que coragem tens minha mão. Oremos. Senhor nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Queremos lembrar a todos que a novena de Natal já está à nossa disposição, tanto na nossa secretaria como também aqui, ali na salinha do nosso dízimo. E hoje ainda teremos a missa agora às próximas 9 horas, não temos às 11h15, e à noite vamos ter às 18 horas o ofício da Imaculada, às 19 horas a Santa Missa. Também aquelas pessoas que ainda não receberam o questionário para o sínodo de 2023, pode pegá-lo na sala do dízimo ou também na nossa secretaria. O importante é que todos nós
sejamos capazes de oferecer ao Santo Padre uma sugestão para a igreja. O que está faltando na igreja, o que precisa na igreja, qual é a minha opinião? É hora da gente falar. Não é para a gente ficar falando, né? Às vezes contando e comentando negativamente com o vizinho. Não. É para a gente dizer aquele que é responsável pela igreja, o que eu penso que precisa na igreja. Então isso é muito importante para todos nós. E devemos sentir orgulhosos de dar essa resposta ao Santo Padre. É a primeira vez. Nós vamos escrever a história da igreja e pela primeira vez participamos do sínodo. Então veja a tamanha responsabilidade. Não devemos omitir a nossa participação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e de em paz o Senhor os acompanhe. Demos graças a Deus. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus.